Não existe. Não existe nada tão prazeroso, tão glorioso. É quando nós entramos na dimensão espiritual e sentimos a presença do nosso Cristo Redentor. Tudo que o homem, tudo que o coração humano precisa é adentrar esta dimensão espiritual. O Espírito Santo, quando foi enviado a essa terra para habitar dentro de nós, foi um dos acontecimentos mais marcantes na história da humanidade. No livro de João, capítulo 1, o versículo 32, a palavra diz: olha o que João diz. João, isso foi professado pela boca de um ser humano, cheio do Espírito Santo. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Isso aqui foi um dos acontecimentos mais marcantes, porque Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar a humanidade, para morrer na cruz, para ser sacrificado por mim e por você. Ele não merecia ir para a cruz. Era eu e você que merecia ir para a cruz. Ele não cometeu sequer um erro, um pecado, uma falha, mas ele veio porque a humanidade estava condenada ao sofrimento eterno nas trevas. E a palavra diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para morrer em nosso lugar. O Pai enviou o seu Filho. Passa-se 30 anos, ou aproximadamente 30 anos. E acontece agora o maior evento sobre essa terra. Jesus, como homem, como Deus homem, depois de 30 anos, Jesus se prepara para esse maior acontecimento professado pela boca de um homem chamado João. E ele diz: eu vi. O que João viu? Quando Jesus desce as águas, que foi batizado por João Batista, acontece que os céus descem sobre a terra. O reino do céu é implantado aqui na vida do homem. O que desceu foi o Espírito Santo. Jesus precisaria do Espírito Santo para suportar as humilhações, para suportar o abandono, o desprezo, a traição, o sofrimento. O Espírito Santo se fez necessário descer sobre o nosso Cristo Redentor, para que ele em 3 anos cumprisse a missão a qual foi ele enviado.
A missão de ser sacrificado no meu e no teu lugar. O Espírito Santo, visto por um homem chamado João, ele vê o Espírito Santo repousando no nosso Cristo Redentor. O Espírito Santo que capacitou Jesus a fazer os milagres, a suportar o sofrimento, a dar sabedoria, a conduzir Jesus àquela cruz, a morrer, morte de cruz, a morte horrenda, a morte das mortes, por minha causa, por tua causa. E foi na cruz onde os meus pecados foram perdoados. Quem olha para a cruz, nunca mais a sua vida é a mesma. Quem sente a cruz, nunca mais a vida é a mesma. Esse mesmo fenômeno, esse mesmo acontecimento que João viu, João também viu, os discípulos também viram, quando o Espírito Santo, ele desce sobre este mundo. E todos viram, os discípulos viram, que foi a promessa de Jesus, quando Jesus ascendeu aos céus, subiu aos céus, assentou à destra, no meio do centro do poder de Deus, ele envia o Espírito Santo que subiu com Jesus. Jesus, ao chegar nos céus, ele envia o Espírito Santo para os discípulos. O Espírito Santo capacita os discípulos a fazerem o que o Espírito Santo fez na vida de Jesus. Aquele dia, chamado dia de Pentecoste, onde a descida do Espírito Santo agora é transferida para o ser humano. O Espírito Santo deu continuidade na vida dos discípulos, curando, libertando, salvando, capacitando, fortalecendo, livrando, conduzindo. E até hoje o Espírito Santo, ele está aqui sobre essa terra, agindo nos corações. Tudo que o Espírito Santo ele quer é um espaço, é um lugarzinho no seu coração, para que ele possa fazer uma transformação, uma mudança de caráter, de personalidade, para que ele possa agir livremente na minha vida, na sua vida, e fazer aquilo que ele fez na vida de Jesus, na vida dos discípulos, fazer em nossa vida hoje. É o Espírito Santo. Reserve tempos a sós com o Espírito Santo, melhore a sua comunicação com o Espírito Santo, alinhe o seu espírito com o Espírito Santo, viva uma vida pautada com o Espírito Santo. Quando o seu espírito receber a luz do Espírito Santo, o seu espírito nunca mais será o mesmo. A sua vida nunca mais será a mesma, a sua alma nunca mais será a mesma. Agora você tem a natureza implantada pelo Espírito Santo, a natureza de Cristo. Agora o Espírito Santo, ele transporta Jesus na tua, na minha vida. E agora nós passamos a se parecer com Jesus. Agora carregamos em nosso corpo mortal, limitado, Jesus. Jesus dentro de nós, implantado pelo Espírito Santo. Carregamos em nossa vida uma luz, porque a palavra diz que Deus é o Pai das luzes. E esta luz que vai através de nós, vai dissipando as trevas. Não tem enfermidade que resista, não tem demônio que resista, não tem principado, potestade, não tem depressão, não tem problema que nós não conseguimos vencer. Isto não é obra do homem, isto é a obra do Espírito Santo dentro do homem. Para isso, reconheça que você é um pecador, se renda ao Evangelho, a Cristo.
Entrega a tua vida totalmente a Cristo. Viva para Ele. Ande com Ele. Tudo que Jesus, Ele quer ser glorificado. A função do Espírito Santo na nossa vida é glorificar o nosso Cristo Redentor, que estará sentado à destra do Pai. Quanto mais os sinais acontecem em nossa vida, mais o Espírito Santo glorifica ao nosso Cristo Redentor. Isto não é obra do homem, do Espírito Santo. Leve Jesus às pessoas, no seu caráter, personalidade, no seu modo de ser, de andar, de agir, de vestir, de pensar. O Espírito Santo nos fez diferentes. Por isso que a palavra diz, tem que haver uma diferença entre os que servem a Deus. Essa diferença está na minha mentalidade, no meu coração, no meu espírito, porque tudo que é transformado vem de dentro para fora, e isto é notório aos olhos humanos. Assim como João viu o Espírito Santo descer sobre Jesus, o mundo, ao olhar em você, verá o Espírito Santo transportando Jesus na sua vida. O segredo é alinhar a vida, o seu espírito, com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Que esta palavra seja para o seu fortalecimento, em nome de Jesus.